Eu declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Educação, convocada com o objetivo de debater o tema Violência nas Universidades por Diversidade de Pensamento. Eu, como professora universitária, fico realmente indignada de estudantes universitários não tenham a liberdade de pensar como queiram, não tenham a liberdade de se posicionar como desejarem. O objetivo dessa audiência é trazer um debate sério, um debate respeitoso sobre o que vem acontecendo nas universidades e como a gente pode solucionar. Faço um agradecimento especial ao Ricardo Marcelo Fonseca, que é reitor da Universidade Federal do Paraná e é presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, e Bruno Bimbi, que é gerente de estratégia e política. Marcelo Acácio, que é diretor de relações institucionais da União dos Estudantes. Letícia Perfeito, que é diretora nacional da União Juventude e Liberdade, o JL. João Vitor Betega, representante do Movimento Brasil Livre MBL, Sara Marques e o Kleber Ribeiro Galvão de Souza. Esse debate a gente vai lidar com fatos, então eu queria pedir que colocassem um vídeo. Os vídeos se espalharam pelas redes sociais. De acordo com a universidade, alunos de um grêmio estudantil protestavam contra a presença do palestrante, o cientista político André Lagesti. O tema do evento era empreendedorismo em Israel. Não podem falar que eu odeio os judeus, falam que eu odeio Israel. E eles não queriam que eu estivesse lá somente porque eu sou judeu israelense. Toca! É o meu é o meu povo! É o meu povo! Essa é a democracia! É o meu povo! Nós estamos impedidos de entrar na nossa própria universidade. Aqui o que rege é a esquerda. Nós estamos aqui fazendo um ato democrático.
Então, assim, eu pensei muito antes de passar esse vídeo, até para não levar isso para um debate ideológico. Mas eu tenho que mostrar algumas cenas até para a gente também não fingir que as coisas não acontecem, né? As coisas acontecem. O que a gente tem que debater aqui de uma maneira madura é por que acontece e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, seja bem-vindo, professor Ricardo. Agradeço muito a sua presença. As universidades são todas, lhe asseguro, contra qualquer forma de violência. Primeiro, é necessário relembrar sempre que as universidades são, por excelência, um espaço de debate, de discussão, de construção de conhecimento. Segunda premissa, considerando que as universidades são esse espaço de debate, de construção de conhecimento, mas sempre a partir de um método, né? Não a partir de um chute, não a partir de um palpite, uma terceira premissa, em que, lastimavelmente, existem muitas polarizações e que opiniões, às vezes as mais absurdas, às vezes terraplanistas, às vezes negacionistas, entram num debate público ou num debate acadêmico se travestindo de ciência. O fato do tema da violência nas universidades ter crescido muito ao longo dos últimos tempos, e aí, deputada, me permita dizer que esse é um tema que tem estado no nosso debate público já há bastante tempo. Ele acontece, a meu ver, por conta de um cenário de polarização que é política, que é social, que tem múltiplas causalidades, tanto em nível internacional quanto no Brasil, que colocaram as instituições de ensino um pouco no centro dessa discussão sobre liberdade de pensamento, sobre intolerância, como também sobre patrulhamento ideológico, ideologização dentro das instituições de ensino. Isso se transportou também para o âmbito das universidades, fazendo com que as universidades, ao longo dos últimos anos, tivessem sido estigmatizadas. Existe uma batalha das ideias que é absolutamente natural e me parece que as universidades têm que garantir as condições e as possibilidades para que essas batalhas das ideias continuem acontecendo de uma maneira absolutamente livre. Quero ainda, por fim, relembrar como premissa que as universidades são, por excelência, espaços de juventude. A formação da juventude pressupõe liberdade, pressupõe naturalmente a mediação que os mestres têm que ter, que as instituições têm que ter, pressupõe naturalmente um conjunto de regras democraticamente discutidas, né? Mas existem casos de violência ocorridos na universidade, existe intolerância à diversidade de pensamento? Bom, eu tento a responder que sim, existem, mas existem como existe na Câmara dos Deputados, como existe em qualquer organização social. Sim, mas não existem casos de intolerância e de violência? Sim, existem. Eu acho que as cenas que foram mostradas agora são cenas lamentáveis. Eu acho que todas as instituições têm que acionar os seus mecanismos internos para fazer as devidas apurações. Se houve violência, em qualquer caso, essas violências têm que ser apuradas, porque a universidade, como disse e repito, deve ser considerado um espaço de liberdade da voz de todos, mas como qualquer espaço público, né? Vale dizer, um espaço público tem regras. Enfim, a gente precisa desse reconhecimento da universidade, da própria sociedade brasileira, a quem, em última análise, nós estamos servindo. Eu agradeço muito esse espaço e continuo aqui à disposição, deputada Adriana Ventura. Muito obrigada, professor Marcelo. Eu passo a palavra agora ao senhor Bruno Bimbi. Boa tarde. Queria agradecer também ao professor Ricardo pela intervenção dele, pela sensatez, pela tranquilidade, pela calma. Eu acho que ele contribuiu a dar um marco para a gente fazer esse debate sem fanatismo, com tranquilidade, com respeito, para tentar não negar os problemas e nem fazer dos problemas um caos que não tem solução. Eu acho que a gente precisa recuperar a capacidade de diálogo. A gente precisa, de certa forma, substituir o xingamento pelo argumento, substituir o cancelamento pela escuta, começar a nos ouvir. Eu estou aqui representando a Estando Vivaz, que é uma instituição educacional, é uma organização não governamental da comunidade judaica. A educação serve para desconstruir preconceitos, a educação serve para produzir conhecimento, para trocar informações. É verdade que a gente está vivendo numa época em que a polarização política, tanto nacional quanto internacional, é muito pesada.
e em que a desinformação, as fake news, as teorias conspiratórias, o preconceito, muitas vezes levam pessoas a agir com violência. E a gente tem visto com preocupação o que está acontecendo, por exemplo, os estudantes judeus que são assediados, que não podem ingressar às aulas, e professores judeus que são impedidos de entrar ao campi, que não conseguem passar para fazer o trabalho deles, de dar aula como todos os dias, só pelo fato de serem judeus, né? O que eu queria tentar refletir com vocês é qual o sentido verdadeiro de tudo isso. Por que tudo isso acontece? E a resposta é que isso faz parte de uma campanha muito mais ampla, que obedece, que é uma campanha que diz ser uma campanha de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, e que não tem a ver com essa guerra. É assim que a propaganda do discurso de ódio funciona. Então, eu acho que a gente tem que recuperar a capacidade do diálogo e a gente tem que recuperar a capacidade de não fazer de cada debate polarizado um debate com 2 pesos e 2 medidas. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Vou passar agora a palavra para a senhora Letícia Perfeito, que é ex-diretora nacional da União de Juventude e Liberdade, o JL. Eu queria passar o vídeo que eu mandei para a comissão. Esse ocorrido foi um ocorrido no CONUNE, que é o Congresso Nacional, né, Congresso da União Nacional dos Estudantes, que aconteceu em julho do ano passado aqui em Brasília. E aí, nos 2 primeiros dias, tiveram os debates, debate ideológico mesmo, gente, sobre diversos temas. Então, educação, saúde, diversidade, foram realmente várias coisas diferentes. Então, fomos até a UNB participar e a gente não conseguiu. Aqui já foi impedido de participar de um ambiente acadêmico, enfim, de debate democrático, por grupos que pensavam diferente de vocês. Pode levantar a mão. Pode levantar. Foi exatamente o que aconteceu com a gente no CONUNE e em diversas outras situações. Simplesmente porque a gente pensava diferente, porque a gente queria participar. A gente apanhou, mais uma vez, porque a gente já tinha apanhado. Então, mais uma vez, a gente foi impedido de participar dos ambientes pseudodemocráticos, né, que a gente fala. E aí, depois deles impedirem a nossa saída, eles prenderam a gente numa sala escura, gente, sem ventilação, à base de porrada e gritaria. E aí, depois de mais um episódio de violência, isso sendo mais ou menos na metade do evento, né, na metade do CONUNE, a gente repensou a participação. Será que a gente vai pro próximo dia? Será que a gente não vai? Como é que a gente pode fazer? Mas a gente resolveu participar dos 2 últimos dias, que eram os dias de votação, a votação dos delegados, e a votação e os discursos das teses. A gente discursou, discurso ideológico mesmo. Como imaginado, a gente foi extremamente vaiado. Essa era a realidade. Então, a maioria dessa turma não está interessada em nenhum tipo de debate democrático e técnico sobre o que, de fato, é positivo para a educação. O ambiente acadêmico ele devia ser um ambiente democrático em que todos os alunos se sentissem de fato seguros para expressar as suas opiniões, para falarem o que eles acham sobre as coisas. Muito obrigada, Letícia. E eu vou passar agora a palavra para o Marcelo Ocácio, que veio aqui representando a UNE. Muito importante para os estudantes brasileiros, seja das universidades privadas, seja das universidades públicas, sobre a discussão da reforma universitária, né, que hoje é um papel fundamental debater o papel, não somente a curricularização, mas também o papel que ela tem e dos estudantes nesse cenário
da universidade pública e privada do nosso país. E hoje trazendo para o nosso tempo, né, muito foi abordado sobre a intolerância, né, dentro dos espaços políticos, e que de antemão a União Nacional dos Estudantes repudia em sua parte, né, totalmente, porque a gente acredita que a entidade ela é central para a disputa das ideias do Brasil e também na construção de um projeto, né? A UNE tem um papel fundamental, assim como qualquer outra aqui também, de reconhecer que isso aqui é inadmissível no nosso país e que nenhuma forma de preconceito, seja político, seja ele também ideológico, mas racial também. Sem dúvida, a gente passa por um processo também sobre uma discussão muito importante que é a disputa que existe dentro das escolas e universidades, que a escola e a universidade é espaço também, são reflexos da sociedade. E a juventude brasileira, independente dos seus espaços, e no mais, as universidades hoje têm um papel central na formulação da produção científica e soberania nacional, e ela não está a serviço a um papel ideológico, né? Então ela está a serviço das demais ideias que existem no Brasil, claro, com o repudiamento daquelas que vão contra a vivência das pessoas, né, dos seres humanos, como não só no Brasil, mas também na América Latina e no mundo como um todo. Muito obrigada. Tenho depois 2 perguntinhas. Aliás, para todo mundo eu tenho pergunta, mas então eu vou passar para o próximo convidado. O João Vitor Botega. Seja bem-vindo, João. Eu sou hoje um ativista do Movimento Brasil Livre, né, o MBL. Fizemos um trabalho nas universidades públicas no ano passado. Teve uma grande repercussão aí no Brasil inteiro e teve alguns conflitos que valem a pena a gente comentar aqui sobre essa questão de diversidade de pensamento, né? Pegando também muito o que os colegas falaram anteriormente, muitos que estão no campo da esquerda comentaram que há essa diversidade de pensamento nas universidades, algo que eu tenho que discordar. Tem várias ideologias nocivas do campo da esquerda que têm que ser combatidas. Nós iniciamos o nosso trabalho de fiscalizar as universidades e nós nos deparamos com várias apologias. E num episódio em particular, em Santa Catarina, eu fui vítima de uma emboscada. 12 alunos saíram de pilastra. Os 3 integrantes que estavam comigo conseguiram fugir, mas eu fui vítima de golpes pelas costas. Foi uma atitude criminosa, né? Quem faz uma emboscada para bater em uma outra pessoa está cometendo um crime. Foi ocorrido um crime, uma tentativa de homicídio dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E o meu caso não foi um caso isolado, né? A gente viu aí o caso que a moça que fazia parte da UJL comentou. Então o recado que a gente quer deixar é o seguinte, né? Hoje, um aluno de direita numa universidade federal, ele não tem a liberdade dele poder chegar e dar a sua opinião política. O que a gente pede nesse tipo de espaço, pede ao povo brasileiro, às universidades, à sociedade civil, é que haja realmente esse espaço diverso. Se você é de esquerda, você pode expressar, mas se você é de direita, daí você sofre retaliação de professores, até mesmo de outros estudantes. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao senhor Kleber Ribeiro Galvão de Souza. Esse é o ponto, gente. Isso aqui é a minha liberdade de falar, de se expressar. As pessoas estão sofrendo dentro das universidades federais e irão morrer. Alunos irão morrer. O pessoal que está se formando lá, diversos professores que irão sair de lá, não tem um pingo de humanidade. Estamos construindo uma sociedade que irá matar jovens dentro da Universidade Federal, dentro das escolas. Se eu morrer dentro de uma Universidade Federal, que Deus abençoe o meu país, eu não vou parar. E respeitem a diversidade, a opinião. Foi um próprio aluno que tem medo. A Universidade Federal virou palco para medo. Isso é repudiável, eu tenho certeza que o rapaz da Uni aqui também repudia isso. E aos jovens aqui, que fique essa luta para vocês. Não desistam desse país. Deputada, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada, deputada. Boa tarde a todos. Eu sou a representante da UJLDF. E antes de entrar aqui na audiência, me aconselharam a não citar nem o meu nome, nem o meu curso, para não sofrer perseguição. Estamos em um momento crítico, onde a liberdade de expressão e o pensamento divergente estão sob constante ataque. Grupos autoritários tentam impor sua visão limitada do mundo,
cerceando o debate e silenciando vozes discordantes. Nós participamos da Bienal da Uni, como a Letícia falou, do CONUNE e do CONJUVE, e nós fomos agredidos, cuspiram na gente, bateram nas nossas meninas, empurraram nossas meninas, roubaram e queimaram nossas bandeiras. O movimento estudantil pela liberdade surge como uma resistência vital nesse cenário sombrio, onde a extrema esquerda antidemocrática quer acabar com toda e qualquer diferença ideológica nas universidades. Muito obrigada, Beatriz. Por 2 minutos, Vitor Jansen. Boa tarde, meu nome é Vitor Jansen. Eu quero saber qual vai ser a posição da Uni diante de mais desses diversos casos que têm acontecido de agressão a pessoas que têm opinião diferente da esquerda. Então você vê, o que a gente vive hoje é uma ditadura da opinião. Então a gente quer saber isso. Qual a posição da Uni sobre isso? Como a Uni vai ajudar a melhorar o ambiente da universidade, a tornar um ambiente mais democrático? Muito obrigado a todos. Obrigada, Vitor. E agora passo a palavra Marco Bercó. Boa tarde a todos, Eu me chamo Marco Bercó. Hoje nos deparamos com um desafio que testa os fundamentos da nossa sociedade liberal, que é a violência nas universidades, motivada pela intolerância ao pensamento diverso. Como defensor do liberalismo, eu acredito na liberdade de expressão como pilar da educação e do progresso. A universidade deve ser um bastião de ideias, onde o debate e a discussão florescem. Deve ser um lugar onde a diversidade de pensamento não apenas é tolerada, mas é incentivada. Afinal, é na colisão de ideias que a verdadeira aprendizagem ocorre. Mas quando essa diversidade é levada à violência, como já tivemos inúmeros casos aqui relatados, nós devemos nos posicionar firmemente contra ela. Coisa que organizações como a Uni, por exemplo, não temos visto. É mais um partido que defende o governo federal do que, de fato, os estudantes. Então, a liberdade de expressão não é uma desculpa para abuso ou para intolerância. Não podemos permitir que o medo e a intimidação se tornem ferramentas de silenciamento. A resposta a ideias com as quais não concordamos não deve ser agressão, mas sim um diálogo construtivo. Muito obrigada, Marco. Vou passar agora a palavra para Jonatas Moura. Boa tarde a todos, eu me chamo Jonatas Moura, sou um ativista aqui do DF, também sou membro da UJL, e eu venho aqui denunciar o que aconteceu com a gente, com todos da UJL, no CONJUVE, na 4ª Conferência Nacional da Juventude. Aqueles que se dizem reais democratas na teoria mostram que na prática de democratas não tem nada. Eu queria entender o conceito de democracia daqueles que não aceitam a pluralidade do pensamento. Uma menina tentou ser agredida por uma mulher trans, isso pegou uma repercussão nacional. É um absurdo o que acontece, porque nós simplesmente estávamos lá. A Letícia tinha um projeto fantástico, técnico, mas não foi aprovado porque ela é da UJL. Eu queria entender o real conceito de democracia dos que dizem defender a democracia. Muito obrigado. Muito obrigada. Sara, 1 minuto. Boa tarde. Meu nome é Sara e eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tenho passado, estou passando, tá? Ultimamente eu tenho vivido na Europa e por 11 anos eu estou sendo perseguida por muçulmanos e grupos ideológicos do PT que vivem na Europa. E isso é muito grave. Isso está se estendendo a várias áreas. Eu estou cancelada. Eu vim aqui justamente falar com os deputados porque eu estou sendo cancelada, impedida de trabalhar, de estudar, desenvolver qualquer projeto. Então, o que eu quero colocar aqui, que nós temos que deixar de lado, gente, ideologias, qualquer tipo de ideias, porque nós somos seres humanos, nós temos que voltar para a nossa essência e olhar para o ser humano, que ele é importante. Sara, obrigada. Evandro, 1 minuto, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero deixar só registrado que existe nesta casa uma PEC de número 114 de 2019, que é de autoria da deputada Bia Kicis, que faz parte da Comissão de Educação, que visa colocar no rol de autoridades que podem ser convocadas pela Câmara dos Deputados os reitores, porque o que acontece hoje nas universidades públicas, além da perseguição a quem pensa diferente, além da doutrinação, é uma blindagem em relação aos reitores. Quando nós procuramos a Universidade de Brasília, a administração, os reitores, eles simplesmente viraram as costas.
E eu lembro que esse caso foi parar até na delegacia. Então os reitores viram as costas para alunos que são minoria nas universidades. Então eu só quero deixar registrado que essa PEC está em tramitação na casa e a gente precisa realmente fazer com que seja aprovada aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Evandro. Eu passo para a Giovana Teixeira Machado. Muito obrigada, deputada. Eu sou presidente nacional da Juventude do Cidadania. Eu gostaria apenas de pontuar aqui que falar de liberdade de pensamento passa também por falar de quem está falando, onde que está o espaço, proteger esse espaço. Denunciar, então, um pouco sobre a questão da violência política de gênero, o assédio nas universidades. Isso cerceia também a liberdade de pensamento, porque cerceia a liberdade de estar ocupando esses espaços de poder estar falando. Hoje tem uma pesquisa que foi feita com várias instituições brasileiras em que 36% das mulheres já deixaram de participar de atividades e ocupar espaços na universidade por medo de sofrer algum tipo de violência, e isso é muito grave também. Então, muito obrigada pelo espaço, deputada. Muito obrigada, Giovana. Todos os que vieram relatar coisas, a Letícia trouxe o lado, o Marcelo, principalmente pelo fato de ter vindo, Marcelo, eu acho que é importante esse diálogo. Eu acho que tem questionamentos aqui e também não... Existe uma situação que está posta, né? Eu acho que a grande pergunta que a gente quer fazer aqui é como a Uni pode ajudar a resolver isso. A gente quer um ambiente bom nas universidades, a gente quer... Você mesmo falou na sua fala, eu gostaria de saber, na verdade, o que tem sido feito contra essa violência, quais são as ações efetivas, o que tem sido feito para dar transparência. Vou passar para o senhor Bruno Bimbi para suas considerações. Eu disse na minha intervenção inicial que a gente deveria fazer um esforço para recuperar o diálogo entre nós, para recuperar o respeito entre nós, para substituir o xingamento pelo argumento, para substituir a fake news pela informação e pelo conhecimento. Eu acho que conhecer o assunto sobre o qual a gente está discutindo é importante, e é importante para ambos os lados, para fazer um debate qualificado, porque acho que a gente tem que voltar a dialogar. Obrigado. Te agradeço bastante pela sua fala, Bruno, porque é um exercício. Vou passar a palavra agora para o João Betega. Muito obrigado, deputada, muito obrigado a todos os presentes que estão aí. Quero deixar esse recado para que a gente pense nessa questão de valorizar um bom debate, né? Então, cabe essa reflexão a todos. Acredito que até os próprios alunos de instituição pública que são à esquerda merecem ter o seu ponto de vista ouvido e merecem também poder dar atenção ao contraditório para que a gente tenha uma universidade que seja mais plural. Lamento também o que aconteceu com o colega aí na Metropolitana de São Paulo, sendo alvo de ataques aí de estudantes que pensam diferente dele. E acredito aí que a gente pode, através do parlamento, de parlamentares como a deputada Adriana, que abram esse espaço aí para uma discussão mais democrática, ter uma porta de entrada aí no ensino superior para que haja esse tipo de debate, o que infelizmente hoje não acontece. Agradeço vocês aí pelo espaço, tá? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, João Vitor Betega. Passo agora a palavra para o Marcelo Acácio, aqui representando a UNE. Deputada, agradecer pelo convite e que tenha mais vezes, não somente esse debate, mas outros debates. A UNE não é uma entidade governamental, né? Ela está a serviço dos estudantes, do povo brasileiro. Como todo mundo apresentou aqui, existe discordância da política da entidade no que é sentido do projeto, e isso se dá dentro também da disputa dentro do nosso próprio Congresso Estudantil. A questão do Conjuve e outros espaços que acredito também dos fóruns nacionais, independente de ser governamental ou não, seja de CEAS, DEAS, DCEs, é proporcionalidade. Todos os processos, assim como foi apresentado aqui no ponto inicial pela Letícia, a questão das agressões e tudo mais, tanto que nós, enquanto União Nacional dos Estudantes, entramos com ações, inclusive, de tirar os estudantes, né, da UJL daquele cenário de agressão, inclusive, e orientar, fazer uma nova orientação para os estudantes, inclusive garantindo que na cena do Congresso houvesse respeito, porque para a gente é inadmissível essas atitudes e acreditamos que a entidade ela tem um papel a mais.
E para finalizar, eu acho que fazer o convite novamente a todo mundo a participar desse espaço da União Nacional de Estudantes. Isso daqui para nós é importante e que nas universidades também tem que ser replicado. Diálogo com a União Nacional de Estudantes sobre a necessidade de participação. É isso, obrigado, deputada. Marcelo, super obrigada. Mas assim, eu só gostaria de perguntar aqui objetivamente o que vocês têm feito para acabar com a violência. Eu gostaria de saber objetivamente e muito respeitosamente, inclusive, porque eu já te agradecer muito por estar aqui. Eu acho que é uma abertura importante. Primeiro é se você vê alguma ação efetiva contra a violência nas universidades, contra o antissemitismo da UNE, e como a gente pode construir esse caminho, porque eu estou me colocando à disposição para a gente fazer outra conversa aqui. A UNE, gente, assim como nos seus espaços, como foi o Congresso, aconteceu, a gente mediou o conflito, inclusive colocando os estudantes de outras ideias que apresentaram aqui, né? Que não houve espaço, mas foi garantido ali um espaço de segurança, inclusive tirando, né, do perigo. Isso aqui é um sinal, primeiramente, e para dentro da universidade não é diferente. Para nós é importante, se for necessário, montar um espaço de mais diálogo ainda, se enxergam que não há uma possibilidade disso, de se colocar à disposição, inclusive, fico à disposição de discutir com os estudantes, porque para mim, inclusive, não existe, né, a dificuldade de diálogo que conseguir mediar, até porque, inclusive, posso dizer, por exemplo, existe um movimento liberal como a Aliança pela Liberdade, que, por exemplo, conseguiu ter gestão na Universidade de Brasília e conseguiu ter gestão enquanto representação estudantil. E isso daqui não diminuiu o debate, inclusive tem um papel crucial. Político plural, mas também no sentido de conseguir apontar ali que existe projetos diferentes, mas que dá para se caminhar em conjunto. Então, colocar aqui à disposição, acho que a União Nacional de Estudantes tem se colocado tanto, claro, não tem como papel de policiar o que vai ser o movimento estudantil, de retirar os estudantes, mas também precisamos, não enquanto protocolo, falar esse movimento não vai participar, mas as pessoas que ali que estão identificadas, assim como foi apresentado, que procurem também, né, a justiça, porque esses espaços precisam ser tratados como, né, como a lei apresenta e tudo mais. Então, que seja apresentado, assim como muitas pessoas aqui apresentaram que existia na universidade, agressões e tudo mais, precisa ser, né, procurado pela justiça do nosso país. Enfim, obrigada. Muito obrigada, Marcelo. Eu me proponho a fazer um outro debate aqui, onde eu quero que você organize. Inclusive, a gente precisa colocar vários pensamentos diferentes aqui, trazendo essas questões para a gente ter um bom debate, sem fla-flu. E me comprometo a isso. Vou passar aqui a palavra agora para a Letícia Perfeito. Muito bem. Obrigada. Eu vou tentar falar de uma maneira delicada, mas é porque realmente me pegou muito. O Marcelo relativizou a verdade em relação aos fatos que ocorrem dentro e fora das universidades. Você me disse que a maioria das pessoas, a maioria dos estudantes decidem e por isso que vocês estão lá eleitos. Mas se a gente vai analisar de fato a fundo o processo eleitoral da UNE, desde os delegados até mesmo a eleição do DCS, CEAS e DEAS, a gente sabe que o processo ele não é feito de maneira isônia. Não é. Então, assim, quando a gente fala a maioria dos estudantes, a gente precisa falar, então, de um processo democrático que de fato funciona, que de fato exista, gente, porque várias dessas comissões, várias dessas eleições nunca sequer existiram, nunca existiram. A gente não tem que ter um lugar especial porque outros grupos que participam do processo pseudo-democrático não sabem lidar com o diferente. A gente não tem que ser tirado, a gente não tem que ficar em um lugar apartado deles. Eles precisam saber lidar com o diferente, eles precisam saber se portar como seres humanos. Essa é a realidade, entendeu? Então, assim, porque precisa ser responsabilizado criminalmente. Precisa. Mas esses estudantes e esses grupos que são toda vez os mesmos, como a UJC, que é a União da Juventude Comunista, como a UJR, eles precisam ser responsabilizados não só criminalmente, como dentro da União Nacional dos Estudantes. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer a todos os convidados, toda a participação, toda a abertura. Acho que foi muito bom esse exercício de escuta e eu acho que a gente tem que continuar esse exercício.